Cadê? Pronto, agora está gravando. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo a aula depois também. Agora está gravando. Pronto. Vamos lá. Então, como é que eu faria para calcular o total de divisores? Total de divisores tem que escolher uma potência do 2, uma do 3 e uma do 5, onde eu teria 5 possibilidades para escolher uma potência de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades para escolher uma do 3 e 3, 6, 7 possibilidades de escolher uma potência do 5. É justamente por isso que a gente viu, né? Aquela história do 4 mais 1, 5 mais 1 e 6 mais 1. Esses são todos os divisores. Agora, se eu quero divisores que são o quê, pessoal? O número de divisores que são múltiplos de 10, então, quantos são os divisores múltiplos de 10? Aí tu tem que pensar, bom, para um número ser múltiplo de 10, tem que ter potência, tem que ter fator 2 e tem que ter fator 5. Então, eu não poderia escolher o 2 elevado a zero, porque se eu escolho 2 elevado a zero, o número não fica com fator 2. E eu não posso escolher 5 elevado a zero, porque se eu tiro 5 elevado a zero é 1, 2 elevado a zero é 1. Então, se por acaso, certo? Eu vou e escolho o 2 elevado a zero, o divisor que eu estou escolhendo não será par. Ou se eu escolher o 5 elevado a zero, também o divisor não será múltiplo de 5. Então, para que seja divisor múltiplo de 10, tem que ter fator 2. Então, eu vou escolher 2 a primeira, 2 a segunda, 2 a terceira, 2 a quarta. E tem que ter fator 5. Para ter fator 5, 5 a primeira, 5 a segunda, 5 a terceira, 5 a quarta, 5 a 5 ou 5 a sexta. Então, eu teria 4 possibilidades para escolher um fator 2, vezes o 3 pode ser qualquer um. Então, eu tenho 6 possibilidades para escolher um fator 3. E para escolher o fator 5, eu tenho 3 e 3, 6 possibilidades. Porque não poderia ser 5 elevado a zero. Estão compreendendo, gente? Então, quantos seriam os divisores aí? Múltiplo de 10? Bora. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 6, então 6 vezes 6, 36, 72, 144 divisores que são múltiplos de 10. Então, 144 divisores múltiplos de 10, que estaria lá na letrinha D de dado. Tá joia? E aí, se a questão fosse assim, Clebinho, para ser múltiplo de 3. Bom, para ser múltiplo de 3 tem que ter fator 3. Aí você tira o 3 elevado a zero. Para ser múltiplo de 15. Para ser múltiplo de 15 tem que ter fator 3, tem que ter fator 5. Então, sai da jogada o 3 elevado a zero e o 5 elevado a zero. Tá? É assim que a gente faz para encontrar um número de divisores de um número que sejam múltiplos de um número qualquer. Ok? Dúvidas aí nesse 24? Tranquilo? Vamos para o próximo. Vamos lá. Próxima questão. Próxima dúvida que aconteceu foi essa, 27. Todo mundo pegou, não foi, gente, a informação da outra. Vocês perguntam. Eu disse, esses primeiros minutinhos aí, uns 40 minutinhos aí no máximo, a gente pega, no máximo não, né? Mais ou menos uns 40 minutos, 45, para tirar dúvidas das outras fichas, e aí depois a gente vai para a ficha 7, que é a ficha de ângulos. Então vamos lá. Seja n o menor inteiro natural com exatamente 30 divisores positivos. Então preste atenção. Como é que eu contabilizo o total de divisores positivos de um número? Como é que eu contabilizo o total de divisores positivos? Bora. Eu preciso fatorar o n. Como eu quero que n seja o menor natural possível, então ele vai ser do tipo 2 elevado a A, vezes 3 elevado a B, vezes 5 elevado a C, vezes 7 elevado a D. Pode ter mais ou não. Tá? Só que eu quero que tenha exatamente
30 divisores positivos. Como é que a gente contabiliza o número de divisores positivos desse N, gente? Como é que eu contabilizo o número de divisores positivos desse N? Vamos lá? Você primeiro fatora o N, aí vai pegando cada expoente mais um, cada expoente mais um. Não é assim que a gente faz? Então, como é que eu vou contabilizar o número de divisores positivos aí desse N? Vamos ver como é que ficaria? Ficaria A mais 1, B mais 1, C mais 1. Se precisar chegar no D, a gente chegaria, mas eu acho que nem precisa chegar aí nesse D, né? Mas se tivesse, seria D mais 1 e assim vai. Tá? Beleza, beleza, beleza? Só que aí eu preciso olhar que essa quantidade de divisores vai ter que ser quanto? Isso eu quero que seja igual a 30. Não, eu quero que isso seja igual a 30. Por que eu quero que isso seja igual a 30? Está vermelhinho aqui. Por que eu quero que isso seja 30? Porque eu estou querendo que tenha 30 divisores positivos. Então, logo, o que é que eu quero que aconteça? Que A mais 1 vezes B mais 1 vezes C mais 1. Agora, percebam que esse A, B, C e D poderiam ser zero, né, gente? Poderia ser 7 elevado a zero e não ter fator zero. E isso tem que dar 30. Tá? Só que eu sei o que sobre 30? Vamos lá pensar sobre o 30. Eu sei que 30 é 30 vezes 1. Eu sei que o 30 pode ser escrito como 15 vezes 2. Eu sei que o 30 pode ser escrito de que forma mais? Pode ser 6 vezes 5. 6 vezes 5. Eu sei que o 30 pode ser 5 vezes 3 vezes 2. Né? Eu sei que o 30 pode ser 10 vezes 3. Tem mais alguma possibilidade? Acho que eu não esqueci nenhuma, não, né? Se alguém está mandando alguma coisa aqui. A Luca vai dizendo que vai assistir a gravar. Então, vocês estão ligados que eu posso escrever 30 de várias formas, gente? Agora eu preciso descobrir qual seria dessas formas, certo? O menor número que tem. Então, agora eu vou pensar nas possibilidades de N. Quais seriam as possibilidades de N? Vocês estão vendo, né? Era para botar até organizado. Deixa eu botar isso aqui mais organizado, era para escrever isso aqui em cima. Então, vamos lá. Quais são as possibilidades de N? Eu estou vendo que esse 30 pode ser escrito como 30 vezes 1, 15 vezes 2, 6 vezes 5, 5 vezes 3 vezes 2. Então, e 10 vezes 3. Então, quais seriam as possibilidades de N, como eu estou querendo o menor número possível? Então, vamos lá. Para ser 30 vezes 1, eu teria que ter 2 elevado a 29. 2 elevado a 29 teria 30 divisores. Qual seria outra possibilidade? Se for 15 vezes 2, seria 2 elevado a 14 vezes 3 elevado a 1. Se for 10 vezes 3, seria 2 elevado a 9 vezes 3 elevado a 2. Se for 6 vezes 5, seria 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 4. E se for 5 vezes 3 vezes 2, sempre eu estou atrás do menor, então n seria 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Está todo mundo compreendendo isso? É uma questão de nível bem difícil, tá, gente? Bem difícil. Bom, eu acho que é bem razoável você só pensar nos últimos, né? Porque 2 elevado a 29 é um número gigantesco. Então, vamos ver como é que ficariam esses últimos números para a gente descobrir qual é o menor. Aqui seria 2 à quarta é 16, 3 ao quadrado é 9 vezes 5. 16 vezes 9 vezes 5 dá 16 vezes 5, 80. 16 vezes 9 vezes 5, 9 vezes 5, 45. 45 vezes 16, né?
16 vezes 9 vezes 5 vai dar 720. Certo? Beleza ou não? Aqui seria quanto? 2 à quinta, 2, 4, 8, 16, 32. 3 à quarta é 81. 32 vezes 81 é nítido que é bem maior. Esse daqui também nem precisa nem contar, né? Então, vejam só. Qual é o número n menor natural? Só um segundinho aqui, viu, gente? Menor n natural. Só um segundo, só um segundo. Foi mal aí, gente. Aí, o que acontece? O menor número que você está tendo, ó, o menor número que você está tendo é quando esse número for quanto, gente? Vai. O menor número que você está tendo é quando ele for 720. Então, vejam como foi a pergunta aí da questão. Seja n o menor inteiro natural com exatamente 30 divisores positivos. Qual seria esse menor número? Vai, qual seria esse menor número? Com exatamente 30 divisores positivos. O menor número seria 720. Então, seja n o menor número natural com exatamente 30 divisores positivos, esse número seria 720. Claro? Aí ele manda você marcar o quê? N sobre 8, né? Então, como manda marcar N sobre 8, então seria 720 sobre 8. O N seria exatamente 720. E 720 sobre 8 vai dar, 72 por 8 vai dar 9,90, né? Tá joia? Então, a questãozinha aí mais difícil. De boa? Vamos para a próxima? Vamos embora. Questão difícil, difícil. Passando. Questão 28. Vai. O número n igual a 6 ao cubo vezes 10 à quarta vezes 15 elevado a x, certo? Esse númerozinho aí, sendo x um inteiro positivo, admite 240 divisores inteiros positivos. Indique x. Vamos lá ver como é que funciona isso. Ó, o que eu tenho que me ligar é que para aplicar aquela regrinha de contar quantos divisores positivos tem, eu primeiro preciso fatorar o número. E o segredo dessa questão 28 é que não está fatorado. Então, preciso fatorar. Então, o que é que eu vou fazer com esse n? Bora lá. Primeiro, onde tem 6, é 2 vezes 3 ao cubo. Certo? 6 é 2 vezes 3. Quem é o 10? Quem é o 10? Bora. 10 eu sei que é 2 vezes 5, então ficaria 2 vezes 5 a quarta. O que é que eu sei sobre o 15? O 15 é 3 vezes 5 elevado a x. Então, para a gente determinar o número de positivos, divisores positivos de um número, então eu preciso primeiramente fatorar esse número. Beleza? Então, olha só, como é que vai ficar isso daí? 2 ao cubo, 3 ao cubo, 2 aqui, a quarta, 5 a quarta, 3 elevado a x e 5 elevado a x. Vocês estão acompanhando, gente? Todo mundo acompanhando, todo mundo acompanhando. Bom, e aí o que é que eu tenho aí para organizar? Eu tenho agora algumas multiplicações de potências de bases iguais.
Então, nada mais normal do que eu juntar esse n, do que organizar esse n. Ó, 2 ao cubo vezes 2 à quarta é 2 à sétima. 3 ao cubo vezes 3 elevado a x, repete a base, soma os expoentes. 5 à quarta e 5 elevado a x, repete a base, soma os expoentes. Joia? Beleza ou não beleza? Aí agora será que eu consigo determinar o número de divisores positivos aí desse número? Agora eu consigo. Como é que eu faço? Deixa eu botar até de um vermelhozinho mais escuro para diferenciar. Para o número de divisores positivos desse n. Como é que eu contabilizo aí o número de divisores positivos? Fatorei, pego o expoente mais um, expoente mais um. O segredo de não fazer logo no começo é porque o número não estava fatorado. Então, isso vai ficar, 7 mais 1, 3 mais x mais 1, 4 mais x mais 1. Então, é assim que eu encontro o número de divisores positivos. Ficou 8, 4 mais x e 5 mais x. Até aí, beleza, 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 beleza? Como eu disse, vocês pediram as questões mais difíceis, tá, gente? Então, não tem que se assustar. Ai, meu Deus, Clebinho, essa questão desse nível do Enem, não. Esse nível do Enem, não. Essa questão é um nível mais pesado. Pode até acontecer, né? Que o Enem também tem questão pesada. Mas é uma questão mais para nível SSA, dificílima da SSA, ou alguma faculdade particular. E o mais importante é para você também abrir sua mente para outras ideias, né? Para ter muita ideia aí. Aí vamos lá. Eu estou dizendo que esse número tem 240 divisores positivos. Então, ó, 240 divisores inteiros positivos. Logo, o que é que vai ter que acontecer, pessoal? Esse quantitativo, que é 8, vezes 4 mais x, vezes 5 mais x, isso tem que ser igual a 240. Show? Manda logo o 8 para lá dividindo e vou multiplicar aqui, tá? 4 vezes 5, 20. 4 vezes x, 4x. X vezes 5, 5x. X vezes x, x ao quadrado. 240 dividido por 8, 30. O que dá uma equaçãozinha do segundo grau. X ao quadrado mais 9x, dá-lhe o 30 voltando, 20 menos 30, menos 10 igual a zero. Vem comigo, delta e Bhaskara, bora. Todo mundo tá ligado, né? Delta e Bhaskara, x1, x2, vai, gente, quanto é que dá o x1, quanto é que dá o x2? Isso vai dar x1 igual a menos 10 e x2 igual a 1. Será que pode ser qualquer valor, pessoal? Pode ser x igual a menos 10? Pode não. Não pode. Não pode, porque não tem como esse x aqui ser negativo. Se ele for negativo, o número... Poderia até, se ele fosse menos 1, menos 2 ou menos 3, poderia. Menos 1, menos 2, menos 3 poderia. Mas menos 10 de jeito nenhum. Se eu botar menos 10 aqui, o expoente ficaria negativo. O número inverteria e deixaria de ser inteiro. Show? Então, o x vai ser quanto? 1. Além do que ele falou aqui, né? X é um inteiro positivo, né? Então, na verdade, o x da gente vai ser igual a 1. Joia? Beleza? Então, deixa eu ver aqui para pegar mais dúvidas de vocês. Essas foram as dúvidas que tinha da primeira ficha que vocês tinham deixado durante a semana. Mas deixa eu ver que vocês me mandaram aqui dúvida agora pelo WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Leria. Adeleria. Essa foi da ficha de trigonometria, não foi, Leria? Questão 20. Deixa eu abrir a ficha de trigonometria, que fica de boa. Fica melhor do que pegar aqui pela foto. A de trigonometria. Deixa eu ver. Trigonometria foi a ficha 5.
3, 4, 5, relações trigonométricas. Questão número 20. 20. Ela está aqui. Deixa eu copiar ela e jogar aqui para a nossa telinha. Calma que ela chega, já já. Questão 20, trigonometria, tá, gente? É da ficha número 5. Eu vou colocar ela para cá. E vou tirar mais uma, deixa eu ver quem foi que mandou mais uma dúvida. Então, ficha 20, que é ficha de questão de trigonometria. Deixa eu ver aqui quem mandou mais. Deixa eu ver aqui. Leria foi essa. É de Mata. Assistindo a gravada. Deixa eu ver, a Alice mandou. Deixa eu pegar uma tua, Alice. Deixa eu escolher uma. Questão 29. Tem a 29, tem a 18. Vou pegar a 19, tá, Alice? Que eu acho que é a mais importante em termos de Enem. 19 da ficha de conjuntos. Então, vamos abrir a ficha de conjuntos. Conjuntos, 19 de conjuntos. Conjuntos aqui. Questão 19. 14, 18. Não, não é 19, não. Deixa eu ver aqui. 29, desculpa. 29 de conjuntos. 29 de conjuntos. 28, 29. Aqui. Cadê? Vamos lá, tirar essas duas dúvidas. Depois a gente tira mais, tá, gente? Eu não vou responder agora, Leiria. Eu respondo para tu amanhã. Amanhã ou quarta. Tá? A 29. Isso. Mandasse já? Deixa eu ver se tu mandasse aqui. Mandasse 37 de trigonometria. Deixa eu ver. Trigonometria 37. Vou botar 37 também. Deixa eu botar ela aqui. Pronto. Aí agora as próximas dúvidas a gente tira depois, tá, gente? 37. De trigonometria. Então, duas de trigonometria e uma de conjuntos. E metam bronca, viu, gente? Vamos fazer as questões. Vamos fazer as questões. Vamos fazer tudinho. Vamos lá, fazer mais 3 para a gente trabalhar da fichinha dessa semana. Cadê? Aqui. Pronto, acho que já está aí na telinha de... Não, está na telinha de vocês a 28, né? 20. Essa, né, Leiria? Essa foi do Enem, essa questão. Essa questão é boa para o Enem. Vamos lá. Botei duas tuas e botei de Alice aqui também. O restante a gente vai tirando durante a semana. Então, questão 20. Uma empresa precisa comprar uma tampa para o seu reservatório, que tem a forma de um tronco de cone circular reto, como vocês estão vendo. Beleza? Então, vocês têm aí que é um tronco de cone, aqui você está vendo um ângulo de 60 graus. E aí ele diz, considere que o raio da base do reservatório menor, certo? Então, você está vendo aí a base do reservatório menor. Mede quanto? Considere a base do reservatório maior, 2 raiz de 3 metros. Então, esse menor tem 2 raiz de 3. A face lateral faz 60 graus aí com solo. A altura do reservatório é 12. E eu quero saber
a tampa, né? A tampa deve ser comprada numa área de quanto? Então, vamos pensar direitinho. A tampa é essa aí de cima, né, gente? Eu quero saber qual é a área dessa tampa. Joia? Para descobrir a área da tampa, pessoal, como a tampa ela é um círculo, eu preciso descobrir o que desse círculo. Vai, me diz aí. O que é que eu preciso descobrir desse círculo? Hein, galerinha? Se eu quero descobrir a área do círculo, eu preciso do raio. Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje está meio agitado aqui, mas... Então, eu preciso descobrir quem é esse raio. Show de bola. Então, vamos lá descobrir o raio, né? Para descobrir a área, precisa descobrir quem é o raio. Isso, quero a área e, portanto, eu preciso descobrir quem é o raio aí dessa parte de cima. Então, vamos ver o que é que eu tenho que descobrir. Vamos lá. Presta atenção. Eu tenho que a altura do reservatório é 12. Então, se isso é um tronco de cone, então eu sei que a altura do reservatório, a altura ela chega formando 90 graus, ela vale 12. Certo? Como eu quero descobrir a área da tampa aqui de cima, eu preciso desse raio. A altura, obviamente, chega na base formando 90. E a outra informação foi esse raio pequenininho, ó, que é 2 raiz de 3. E aí eu preciso descobrir quem é aquele raio maior. Se ligou no desenho? Todo mundo se ligou aí no desenho? Aí o que é que eu faço? Vamos separar esse desenho para ver como é que ele fica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, então, separando o desenho, esse não é isso que eu tenho. Aqui e aqui. Onde aqui é 90, aqui é 90, aqui é 12. Aqui é o raio da maior, que é o que eu tenho que descobrir. E aqui é o raio da menor, que vale quanto? 2 raiz de 3. Certo? E eu tenho aí um ângulozinho de quanto, pessoal? Eu tenho esse ângulozinho daqui, que vale 60. Aí tem várias maneiras de tu fazer, certo? Vamos fazer de uma maneira aqui? Tem uma só não, tem várias maneiras. Vou escolher uma maneira de fazer. Ó, uma maneira de fazer é você completar aqui essa figura. Uma maneira. Posso completar aqui. Beleza ou não? E aí, se isso daqui é 12, é claro que esse pedacinho aqui também seria 12. E eu posso tranquilamente descobrir esse pedacinho daqui se eu chamar de x. Viu a primeira maneira? Eu fechei aí um retângulo. Outra maneira é você traçar direta perpendicular aqui. E se eu tracei aqui 90 e aqui é 60, esse ângulo aqui é 30, eu consigo descobrir o x de todo jeito. Porque de todo jeito você vai ter que puxar para cá, ó, gente. Todo jeito eu vou ter que trazer para cá essa linhazinha. E me ligar que se isso é 2 raiz de 3, aqui também é 2 raiz de 3. E se esse pedacinho é x, esse também vai ser um x. Então, meu negócio é descobrir esse x aí para terminar a questão. Ficou claro? Vamos lá atrás de descobrir esse xzinho daí. Vamos embora. Eu posso descobrir pela tangente 60. Agora, se eu botasse um ângulo para cá 30, eu descobriria pela tangente 30. E tanto faz, está tudo certo. As duas maneiras, ó, filé. Vem comigo, vamos descobrir aí esse x. Vai. Tangente de 60. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Quanto que é a tangente de 60? Raiz de 3, né, gente? Igual a 12 sobre quem? Sobre x. E aí, multiplicando meio pelos extremos, fica x raiz de 3 igual a 12. Daí o x vai ficar igual a 12 sobre raiz de 3. Que se eu racionalizar raiz de 3, raiz de 3, esse x vai ficar 12 raiz de 3 sobre 3. 12 raiz de 3 sobre 3 dá 4 raiz de 3, beleza? Ok, ok, ok. Daí quem é que ficou Rzinho? Bora. Logo, quem é o raio lá da tampa? Quem é o raio da tampa? É 2 raiz de 3 mais o x.
Vocês estão vendo que lá em cima o raio é 2 raiz de 3 mais x. Então, esse raio vai ficar 2 raiz de 3. E quem é esse x? 4 raiz de 3. Aí, esse raio maior vai ficar 6 raiz de 3 metros. Esse é o raio. O raio lá da tampa de cima. E o que é que eu quero saber? Qual é a área dessa tampa? E aí, vamos lá. Como é que se calcula a área da tampa, gente? A tampa, ela é um círculo, né? Se a tampa é um círculo, como é que fica sendo essa área aí da tampa? Como é a área do círculo? πr ao quadrado. Então, a área lá da tampa vai ficar π vezes raio ao quadrado. Quanto é que dá essa área da tampa? Ó, 6 ao quadrado é 36. Raiz de 3 ao quadrado é 3, né? 36 vezes 3, 108, né? Então, isso ficaria 108 π metros quadrados. Essa seria a área da tampa, que estaria lá na letrinha B de bola. Ok? Estava usando o X como se fosse 2 raiz de 3, fazendo a maior vantagem. Se ligasse agora, eu leria. Joia? Vamos para as outras duas dúvidas, para a gente começar a fichinha 7. Só lembrando, para quem chegou depois do nosso curso, que foi a Alice que chegou depois, a gente deve terminar o programa no mínimo um mês antes do Enem, tá? Eu sempre termino pelo menos um mês antes do Enem. Fabinho, isso não dá tempo. Vai dar tempo, gente. A gente termina um mês antes do Enem. E tu vai correr? Não corro. E o que é que faz se der apertar? Aula extra. Por acaso apertar, que eu acho que não é muito provável, a gente faz aula extra. Simples. Marca um sábado, um domingo. E aí a gente dá conta. Se precisar, né? Beleza? Depois a gente combina sobre julho. Tá? Sei que julho, quem está no colégio, tem férias no colégio. Geralmente eu faço assim em julho, pessoal. Geralmente. Não sei se vai ser esse ano. Como é online, eu estou repensando. Quando era presencial, o que é que eu fazia em julho? Não tem 4 segundas-feiras de julho? Aí, geralmente eu marcava dois encontros logo no começo de julho, tipo 2 tardes ou 2 manhãs, e já matava as 8 horas de aula na primeira semana. Concorda? 4 semanas a gente não tem 8 horas, 2, 4, 6, 8. O que é que eu costumava fazer bastante? Eu marcava assim, como eu disse para vocês, pegava na primeira semana de julho e já marcava 2 dias, certo? 2 dias assim, 2 tardes ou 2 manhãs, porque quem é colégio geralmente está de férias, né? E aí fazia logo na primeira semana as 8 horas, ou 4 horas numa semana e 4 na outra. Porque aí quem queria viajar, qualquer coisa desse tipo, ficava bem tranquilo. Mas como esse ano é o primeiro ano de 100% online, né? Então, talvez eu deixe online, não sei, a gente vai discutindo ainda. Depois a gente para uma aula aí para discutir o que é que vocês acham melhor para julho. E mesmo se como é online, quem estiver viajando, ou estiver viajando, assiste a aula, né? Até eu mesmo, se eu estiver viajando, dou aula para vocês também, onde eu estiver, né? Mas vamos ver, vamos combinando direitinho, a gente está vendo como vai ficar julho. Ó, essa foi a outra dúvida, questão 29 de conjuntos. E depois tinha 37 de trigonometria. Certo? Vamos lá. Uma escola de Campina Grande abriu inscrições para aulas de reforço nas disciplinas matemática, física e química do segundo ano do ensino médio, sem que houvesse coincidência de horários. De modo que permitisse a inscrição simultânea em mais de uma dessas 3 disciplinas. Analisando o resultado final das inscrições, o coordenador pedagógico percebeu isso. Vamos fazer o esqueminha, né? Não tem muito que pensar logo de cara. Então, a gente tem 3 conjuntos.
botar maiorzinho para ficar melhor. Então, a gente tem 3 conjuntos. 2, 3, dentro de um conjunto universo. Então, nós temos aí 3 conjuntos dentro de um conjunto universo. Quais são os conjuntos que a gente tem? Vai. Matemática, tem mais física e química. Matemática, física e química. Aí, quais são as informações que a questão deu aí para a gente? Bom, dos 62 alunos inscritos para as aulas, vou devagarinho, né? Então, Campina Grande, reforço de matemática, física e química. Dos 62 alunos inscritos para a aula de física, 22 inscreveram-se exclusivamente para essas aulas. Então, já sei que aqui eu posso colocar 22 e sei que o total de física é 62. Ou seja, o que tiver aqui, mais aqui tem que ser 40, né, gente? Para dar os 62. Ó, lembrando que essas questões de teoria dos conjuntos, se você começar a fazer e de repente apertar o nó, certo? De repente você vê, pô, ficou difícil só pelo diagrama, sai colocando as letrinhas aí. Sai colocando letrinha onde der. A, B, C, D, vai montando as equações e vai resolvendo. Caso seja necessário, eu vou colocar a letrinha aqui, ó, tipo A, B, C, e colocar aqui A mais B mais C 40. Vou colocar, se for necessário. Ó, 38 alunos se inscreveram para as aulas de matemática. Então, aqui dentro de matemática tem que ter 38. Então, eu sei que isso, mais isso, mais isso, mais isso tem que dar 38. 26 se inscreveram para a aula de química. Nenhum aluno se inscreveu simultaneamente para as aulas de matemática e química. Vê que informação legal. Nenhum aluno, aqui 26 é estudante, nenhum aluno se inscreveu simultaneamente para as aulas de matemática e química. Então, ó, matemática e química é aqui, ó. Então, aqui é 0 e aqui é 0. Joia? Nenhum aluno se inscreveu simultaneamente para as aulas de matemática e química. Então, 0 e 0. Depois, o número de alunos inscritos exclusivamente para as aulas de matemática é o dobro do número de alunos inscritos exclusivamente para as aulas de química. Então, vamos colocar as letrinhas, né? Se eu colocar aqui x, aqui tem que ser 2x. Beleza? O número de alunos, vem agora, o número de alunos inscritos simultaneamente para as aulas de matemática e física é matemática e física seria essa quantidade mais 0. Então, vou botar um y aqui. Então, na verdade, matemática e física é y mais 0. Então, na verdade, eu quero descobrir quem é o valor do y, né? Perceberam? Bom, como tem mais uma letrinha aqui, a questão apelou, a questão apelou não, né? A questão foi mais dificilzinho, então coloco letrinhas e vou montando as equações. Certo? Se deu um apertozinho, bota as equações. Não tem para onde correr. Monta as equações e vê no que vai dar. Então, olha só. Química tem 26. Então, eu sei que x mais e vai ser 26. Tá joia, pessoal? Lembrando que eu descobri qual é o valor do y. Aí, vem dizendo aí que física tem que ser 62, mas já tem 22. Então, y mais e tem que ser 40. E matemática tem que ser 38. Então, 2x mais y tem que ser 38. E lembre-se que meu problema é descobrir quantos alunos inscritos simultaneamente em matemática e física. Então, descobrir o valor do y. E para resolver esse sisteminha daí, tem várias formas de você resolver. Para mim, qual é a melhor? A melhor é a que tu tiver ideia, né, gente? A que tu tiver ideia vai ser a melhor forma de tu resolver isso daí. Vamos lá? Ver como é que a gente pode fazer para resolver. Lembrando que eu quero descobrir quem é o valor do y. B. Daqui eu posso tranquilamente... Vamos ver como é que a gente resolve. Como eu disse, tem várias maneiras. Daqui eu posso dizer que o z é 26 menos x.
Aí joga aqui embaixo. Aí fica y mais z. Só que aí quem é o z? Quem é o z? É 26 menos x igual a 40. Certo? Joia? Daqui eu posso isolar o y. Jogando isso aqui para lá, 40 menos 26 fica 14. Menos x passa para lá, mais x. E aí joga aqui embaixo. 2x mais y, que é 14 mais x, isso vai ser 38. Aí vai ficar 3x igual a 38 menos 14. 38 menos 14 dá quanto, gente? 38 menos 14, 24. Dá x igual a 8. Só que a pergunta não é o x, né? A pergunta é quem faz simultaneamente matemática e física. Aí, se você já descobriu aí que o x deu 8, você descobre o y, que vai ficar 14 mais 8, que vai dar y igual a 22, que é justamente o que a questão está perguntando, que estaria lá na letrinha E. Quantos fazem matemática e física? Tranquilo? Alguma dúvida nessa? Vamos mais uma dúvida? Beleza. Vamos para a próxima. Vamos lá? Pode passar? Vamos lá. Questão 37 foi da ficha de trigonometria, ficha número 5. Ó, dois pavimentos em uma construção devem ser ligados por uma escada com 10 degraus. Liga aí, a escada tem 10 degraus. De mesma altura. Então, tem uma, duas, três. Tem um desenho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 degraus. Construído sobre uma rampa de 3,60 metros, conforme ilustrado abaixo. Se seno de alfa é 1 sobre 2, qual é a altura em centímetro de cada degrau? Vou chamar de H a altura em centímetro de cada degrau. Se a altura de cada degrau é H, então a altura total da escada vai ser 10 vezes H. Certo? E daí a gente tem um triângulo retângulo aí montado, né? Então a gente fica com o seguinte triângulo retângulo. Ângulo alfa, a rampa todinha, o comprimento da rampa, né? A rampa tem 3,60 metros, seria 360 centímetros, beleza? Todo mundo está ligado que 1 metro vale 100 centímetros. Aqui, como eu estou falando da altura da escada, são 10 degraus, então 10H, e aqui um ângulo de 90. Cateto oposto e hipotenusa, a questão deu seno. Então, seno de alfa é 1 meio, né? Como é que calcula o seno? Cateto oposto. É isso? A questão falou que o seno de alfa é 1 sobre 2? Então, ficaria cateto oposto sobre hipotenusa. Isso vai ficar 1 sobre 2. Já voa esse zero. Meio pelos extremos. 2H igual a 36. A altura de cada degrau vai ficar 18 centímetros. Ok? Quem estava com dúvida dessa, ficou claro agora? Massa? Vamos embora começar a ficha 7, que é a fichinha de Today, ficha 7. E vão mandando quando vocês tiverem dúvidas para mim, viu, gente? Vocês têm meu WhatsApp justamente para isso. Nada, meu amorzinho. Lembrando que
de tempo em tempo a gente pega aí aula para fazer exercício. Quando vocês forem tirando dúvida, vão juntando dúvida, a gente pega e vai fazendo, vai tirando pelo WhatsApp. Vai-se embora, já enrola. Prontos? Todos prontos? Vamos lá? Semana passada foi conjuntos, foi álgebra. Hoje, geometria plana. Comecinho de geometria plana. Se bem que a gente já falou um bocadinho aí de trigonometria. Vamos embora, geometria plana. Cadê? Alguém caiu da aula? Foi quem saiu da aula. Cadê? Deixa eu ver. Alguém fugiu. Maísa. Cadê dona Maísa? Ó, vamos embora. Então, seguindo aí, pessoal, vamos lá. Fichinha número 7. Essa fichinha de ângulos que vocês já têm aí no WhatsApp de vocês. Joia? Vamos lá? Então, ó, ângulos é um assunto que vocês já têm, acredito eu, muita coisa na cabeça. Então, eu mandei a ficha com um pouquinho mais de coisa para vocês, mas aqui nos slides eu dei aquela resumida. Bem basicão, o que é que eu preciso realmente estar ligado de ângulos para poder fazer as questões do Enem, para poder fazer as questões de SSA, para poder fazer as questões das particulares e de tudo mais. O que é que eu preciso estar sabendo para me ligar? Primeiro, que ângulo, o que é um ângulo, né? Ângulo é uma região do plano limitada aí por duas semi-retas de mesma origem. Então, eu tenho duas semi-retas partindo de um mesmo ponto, formando uma região. Então, tem o mesmo ponto, um ponto aqui qualquer, O, e tenho duas semi-retas determinando um ângulo, tá certo? Então, esse pontinho O, ele é justamente o vértice do ângulo. Ele é o vértice. E as semi-retas que determinam o ângulo, O em direção a A e O em direção a B, essas duas semi-retas são os lados do ângulo, certo? Então, esses seriam justamente os elementos de um ângulo. Então, o ângulo ele tem vértice, que é o pontinho de onde as semi-retas vão partir, e tem os lados, OA, OB, os lados de um ângulo. Não é? Aí a gente tem que os ângulos menores ou iguais a 180, a gente diz que são ângulos que formam uma região convexa, se bem que vocês sabem direitinho o que é uma região convexa, é uma região côncava, né? Para quem não lembra, a região convexa é quando você pega dois pontos e o segmento está sempre dentro da região. A região ela é côncava, por exemplo, essa região é côncava ou não convexa, porque eu posso pegar dois pontos nessa região e ligar e passar por fora da região. Aí ela é não convexa. Beleza? Então, essa história de região convexa e região côncava serve para você definir polígonos convexos e polígonos côncavos. E serve para você determinar poliedros convexos e poliedros côncavos também. Assim como serve para você mexer lá em física com espelhos convexos e espelhos côncavos também, né? Então, a história de côncavo e convexo é muito presente aqui nas exatas. Massa? Bom, ângulos congruentes. Eu vou caminhando, gente. Se eu tiver alguma coisa muito rápida e vocês não estiverem entendendo, vocês me digam, tá? Eu vou. Ângulos congruentes. Congruentes é um nome bonitinho para dizer que ângulos são iguais, tá certo? Então, ângulos congruentes seriam ângulos iguais. Olha, são ângulos que têm exatamente a mesma medida. Ok? Beleza, 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 beleza? Ó, aí depois, o que é que seriam ângulos adjacentes? Ó,
Ângulos adjacentes, adjacente significa junto. A gente já falou um pouco em trigonometria de cateto oposto e de cateto adjacente. E quando estava lá falando de cateto adjacente, eu lembro que citei para vocês que seriam catetos que estão juntos. Então, olha só, ângulos adjacentes são ângulos juntinhos, um do lado do outro. Então, se você pegar uma questão falando aí de ângulos adjacentes, só desenhar assim, ó, alfa, beta, um do lado do outro, como vocês estão vendo aí agora. Joia? Agora, tem a definição de ângulos adjacentes, né? A gente pode definir desse jeito, como vocês estão vendo. O que é que seriam ângulos adjacentes? Vai. São ângulos que têm o mesmo vértice, que têm um lado em comum e que não possuem pontos internos em comum. Ninguém precisa estar se preocupando em gravar essa definição, não, meu querido. Não, minha querida. É só saber que quando fala de ângulos adjacentes, está falando de um ângulo do lado do outro. Como aqui, ó, o alfa e o beta. O frio. Acabou-se. Joia? Beleza ou não? Continuando. Quais são as principais unidades de medida de ângulos? Ó, a principal que a gente usa em geometria plana espacial é o grau. Vejam que eu deixei em branco aí no material de vocês para a gente preencher agora. Então, vou preencher, depois eu boto no grupo de vocês. A principal unidade de medida de ângulo em geometria plana espacial é o grau. É o grau. Agora, em trigonometria, a gente usa bastante o radiano. E o grado é só para eu citar. E vai que o Enem invente uma história de grado. Se bem, gente, que eu não acredito que nenhum vestibular aqui do Brasil vai explorar grado. Eu coloco só por desencargo de consciência. Se você quiser até esquecer grado, eu diria que você pode esquecer. Não tem tanto problema, não, se não lembrar de grado. Tá? Tem problema algum. Vamos lá. Qual é a relação que a gente tem de graus? Bora. A gente tem que o ângulo de uma volta completa equivale a 360 graus. Em radiano, uma volta completa vale quanto? Quanto equivale uma volta completa em radianos? Uma volta completa em radianos, ela vale 2π radianos. E uma volta completa em grados, como eu disse, vocês não vão encontrar questão de grado, gente. Não vai estar aparecendo grado. Eu só falo porque para falar mesmo, mas não dá nem para estar falando disso. Uma volta completa equivale a 400 graus e representa assim, né? GR só. Graus. GR é de graus, tá? Bom, essas são as três principais. Grado, praticamente extinto. É graus e radianos que eu preciso saber. E aí, se eu quiser sair, gente, de grau para radiano, de radiano para grau, de grado, se eu quiser sair de um para o outro, é só relacionar cada π radiano. Vai. Cada π radiano vale 180 graus. Cada 180 graus vale um π radiano. Acabou-se. Claro que cada um tem história. Tem o porquê de grau, que é pegar a circunferência, dividir em 360 partes, aí cada ângulo seria um grau. Tem o radiano, que é pegar o ângulo. Só uma curiosidadezinha. Isso aqui também não acho que cairia em nenhum vestibular, não. Mas o radiano é o seguinte. O radiano é o ângulo de um radiano. Um rad é justamente o ângulo que vai enxergar um arco que tem a medida do raio da circunferência. Um radiano é o ângulo que enxerga um arco cujo comprimento só da curvinha do arco seja igual ao raio da circunferência. Mas isso, gente, é assim.
colocando, mas não acho que seja algo muito importante, não. Tá? Para vestibular, isso é importantíssimo na matemática. Mas eu não acho que os vestibulares cobrariam. Por que eu acho isso? Porque nunca aconteceu, né? Não acontece. Não é nem no SSA, nem nas particulares. Mas saber que um radiano é o ângulo que enxerga a medida igual ao raio, isso matematicamente é extremamente importante. Bom, tá claro até aí? Agora, a gente tem que o grau, ele se quebra. Como assim? Observação. Em alguns momentos eu vou precisar saber que um grau é equivalente a 60 minutos e precisar que um minuto vai ser equivalente a 60 segundos. Então, em alguns momentos, raros momentos, não é tão comum, eu vou precisar saber que uma marquinha assim significa minutos e cada 60 minutos vale um grau e duas marquinhas assim vai representar segundos. E eu vou precisar me ligar que cada 60 segundos vale um minuto, tá? Então, vejam, para a gente medir ângulo em geometria plana espacial, quase sempre graus. Para trabalhar em trigonometria, usa muito radiano. Estou falando muito porque usa muito grau também, mas radiano aparece um bocado lá em trigonometria, tá? E pode aparecer também em geometria plana, gente. Pode aparecer em geometria espacial. Não é algo tão comum, mas aparece, tá? E aí a gente tem que em grados, uma volta completa equivale a 400, ok? Tranquilo? Ficou claro que um minuto são 60 segundos, 60 minutos dá um grau, bem tranquilo, né? Às vezes a gente tem questõezinhas que eu preciso usar essa informação. Eu preciso usar o fato de que cada grau tem 60 minutos. Em algumas questões a gente precisa nisso. Que meio grau são 30 minutos. Joia? Tranquilo? Seguindo. Como é que a gente classifica os ângulos? Eu também deixei em branco na fichinha para que a gente anotasse aqui. Bora. Como é que seriam as classificações de ângulos, além de côncavo e convexo? A gente tem lá que côncavo e convexo, né? Ou convexo e não convexo, a gente já teve a classificação. Já colocamos lá. Bom, então a gente tem o ângulo nulo, o ângulo raso, o ângulo reto, o ângulo obtuso, o ângulo. Então, eu botei na ordem aqui diferente, deixa eu botar na ordem aqui. Agudo, o ângulo raso e o ângulo pleno. Terminando botando organizado. Pronto. Então, ângulo agudo, ângulo nulo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso e ângulo pleno. Os ângulos que são maiores que 180 são simplesmente classificados como ângulos não convexos. Não convexos, tá? Bom, ângulo nulo, medida 0 grau. Ângulo agudo, medida entre, está logo direto, entre quanto? Entre 0 e 90. Ângulo reto, medida 90 graus. Ângulo obtuso, medida entre 90 e 180. Ângulo raso. Esse ângulo raso também é chamado de ângulo de meia volta. Então, ele tem medida exata de 180 graus. E o ângulo pleno, também chamado de ângulo de volta completa ou ângulo de uma volta, vai ter medida 360, tá? Só um detalhezinho interessante, esse ângulo de 360
e o ângulo de 0 grau, 0,360, ele geometricamente tem o mesmo desenho. O ângulo de 0 ou o ângulo de 360. Eles têm o mesmo desenho. Certo? Geometricamente é a mesma coisa. A gente pode diferenciar, como eu vou mostrar para vocês aqui. Mas 0 grau e 360, mesma coisa. Vamos lá. Medida 0 grau é assim, ó. Quando você tem o vértice e as duas semirretas se encaixando. E quando eu pego um ângulo, a gente não tem as duas semirretas que formam um ângulo. Então, se as duas semirretas se encontrarem, uma em cima da outra, o ângulo é de 0. Eu posso abrir o ângulo e posso fechar. E aí você vai percebendo que o ângulo vai ficando maior ou que o ângulo vai ficando menor. Joia? Encaixou, 0 grau. Aí vamos lá. Como é que seria um ângulo agudo, gente? Entre 0 e 90. Qualquer medida entre 0 e 90. A gente sabe que ele fica um ângulo mais ou menos assim. O ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é quando as retinhas elas são mais ou menos assim, né? A gente sabe que para indicar que esse ângulo é 90, eu preciso colocar um quadradinho aqui, né? Tem um quadradinho para indicar que esse ângulo é 90. O obtuso, ele vai ser mais que 90 e menos que 180. Obtuso. Ângulo raso. Ângulo raso é quando está uma setinha para cada lado, as semirretas são opostas. Então, aqui você teria um ângulo raso. E o 360, que é o ângulo plano, é o mesmo desenho. A única coisa que a gente pode fazer para diferenciar o 0 de 360 é dizer que essas retas se encaixaram depois delas darem uma volta. Você pode fazer isso aqui, ó. É a única maneira que eu tenho para desenhar. Mas para efeito de geometria, de trigonometria, de geometria espacial, plana, é o mesmo efeito. Não muda nada. Tá joia? Alguma dúvida nisso daí? Vamos seguir. Bom, continuando. Essas relações são relações entre pares de ângulos, tá? Eu vou destacar isso daí, que é uma relação importante entre dois ângulos. Destaca isso que é importante. Isso é relação para dois ângulos. Dois ângulos. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque teve uma vez uma questãozinha que fez, sabe o quê? É bem com a sacanagem, mas teve uma questão que colocou assim. Era de verdadeiro ou falso. Foi até para ser mais preciso na prova da Católica. Eles colocaram assim, aquele verdadeiro ou falso. Aí tinha lá, primeiro, 120 graus e 60 graus são suplementares. É verdadeiro. Aí ele colocou assim, 20 graus, 30 graus e 40 graus são complementares. Isso é verdadeiro ou falso, gente? 20, 30 e 40 são complementares. Está certo ou está errado? Bora, essa é a hora de vocês falarem agora aqui no chat comigo para ver quem está ligado. Vai. Bora, 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 bora. Todo mundo aí, Alana, Alice, Camila, João Pedro, Luana, Luiz Felipe, Luiz Valença, Luísa e Malu. Bota aí no chatzinho se é verdadeiro ou falso. Bora, bora, para ver se vocês estão ligados. A Alice já respondeu. Vocês concordam aí, gente, com a Alice? Isso é falso ou não? Bora, dá um okzinho aí. Eita, deixa eu abrir aqui a janelinha, porque eu vejo se vocês estão dando legalzinho, né? Pode estar dando legalzinho e não está vendo. Bota o legalzinho aí para ver quem está ligado. Vai, Camila, Luísa, Luana. A Luana botou aí, Luísa também. João Pedro, Luiz Felipe, Malu, beleza. Luana, ok. Luizinho e Luizinho 2. Cadê Camila? Camila botou aqui falso.
Só os Luizinhos. Luizinhos, cadê vocês? Aí, Valença, ok. Luiz Bruman, cadê Bruman? Bota o legalzinho aí, vamos lá. Então, vejam só. Isso aí é falso. Por que que isso daí tá falso, gente? Porque isso é uma relação para dois ângulos. Apesar de 20, 30 e 40 somarem 90 graus, eles não são complementares porque são três ângulos. Essa relação de complementar, suplementar e replementar são para pares de ângulos. Se ligou? Aí todo mundo foi empolgado. 20, 30 e 40 são complementares, verdadeiro, não errado. Essas classificações de complementares, suplementares e replementares é só para dois ângulos. Então, se dois ângulos somarem 90 graus, a gente vai ter que eles são complementares. Se eles somarem 180, suplementares. E se eles somarem 360, replementares. Joia? E aí, às vezes, tem questão que você precisa colocar coisas do tipo. Tipo assim, Clebinho, complemento de um ângulo. Bom, complemento de um ângulo é o que falta para 90. Suplemento de um ângulo é o que falta para 180. Replemento de um ângulo é o que falta para 360. Então, isso são informações boas. Tem que saber. Ok? Bom, continuando. Essa partezinha de reta de ângulos opostos pelo vértice e de bissetriz... Alguma dúvida aqui? Não, né, gente? Tudo certo, né? Ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Ângulos opostos pelo vértice são quando está um de um lado ou do outro, oposto em relação ao vértice, em relação ao ponto. Está um de um lado, outro de outro lado, oposto em relação ao vértice. Joia? Bom. Beleza, 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 beleza? Importantíssimo, que é um teoremazinho. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, né? Tem a mesma medida. Isso aí é de boa, né, gente? Esse A e esse B são iguais. Isso a gente usa pra caramba. Ângulos opostos pelo vértice, eles possuem sempre a mesma medida. Bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz é uma semi-reta. Bissetriz é uma semi-reta que tem origem no vértice do ângulo e que divide em duas partes iguais. Ok? Então, bissetriz é justamente isso. É uma semi-reta que parte do vértice do ângulo, dividindo esse ângulo em duas partes congruentes, mesma medida, iguais. Retas são perpendiculares. Quando é que duas retas são perpendiculares? Retas perpendiculares são quando elas se cruzam, concorrente significa que elas se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, formando um ângulo de 90 graus. Então, isso são retas concorrentes, se cruzam, formando um ângulo de 90. Joia? Retas paralelas são retas coplanares que não possuem pontos em comum. E aqui a gente vai discutir o seguinte, presta atenção. Vocês já viram isso daqui talvez 3 ou 4 vezes na vida de vocês, né? Que é a história de retas paralelas cortadas por uma transversal, explorar os ângulos que aí são trabalhados. Eu não sei se vocês lembram lá do... Acho que a primeira vez que vocês viram isso no 8º ano, depois no 9º, no 1º, devem ter visto isso tanto. O que é que seria essa história de retas paralelas, gente? Cortadas por uma transversal? Vamos lá? É aquela história de ângulos alternos internos, colaterais, alternos externos, aquelas coisas todas. Esses nomezinhos vocês não tem que decorar, não. Vocês têm que entender qual é a lógica desses nomezinhos. Certo? Presta bem atenção. Presta atenção. Bom, imagine que R e S sejam retas paralelas e esse T seja uma reta transversal a essas paralelas.
uma reta cortando essas paralelas. Joia? Então, imagine que você tem aí duas retas que são paralelas e uma terceira reta transversalmente, cortando essa reta. Vocês estão vendo quantos ângulos ficaram formados aí, gente? Quando eu tracei essas paralelas e uma transversal, vejam quantos ângulos a gente formou. Bora, quantos ângulos foram formados aí? 4 e 4. Eu formei 8 ângulos. Então, o que é que eu preciso fazer nessas retinhas paralelas cortadas por uma transversal? O que eu preciso é relacionar esses 8 ângulos. E como é que eu relaciono esses 8 ângulos? Vê como o nome é lógico. Vê. Primeira coisa, vocês concordam comigo que se eu pegasse uma tesoura e cortasse isso aqui e jogasse para cá, vocês percebam que esses ângulos, vocês conseguem perceber que esses ângulos se encaixam perfeitamente? Percebem isso? Duas paralelas, uma transversal. Se eu recorto esses ângulos daqui e pego esses ângulos e jogo para lá, certo? Pega esses 4 ângulos e jogo para lá. Vocês percebem que esses ângulos se encaixam? Vocês percebem que esses ângulos se correspondem? Então, como isso acontece, a gente vai dizer que esses ângulos eles são correspondentes. Correspondentes. Então, quem é que seriam os ângulos correspondentes? São os ângulos que eu pego uma parte dessa e encaixo totalmente na outra. Se eu pego uma parte dessa e encaixo ali em cima, eu estou fazendo com que os ângulos eles se correspondam. Eu estou fazendo com que eu tenha ângulos correspondentes. Então, quais são os pares de ângulos correspondentes nessa figura, meus amores? Quais seriam os pares de ângulos correspondentes? Bora, alfa encaixa com x. Então, alfa e x. Beta encaixa com y. Gama se encaixa com w. E sigma se encaixa com o z. Esses são os pares de ângulos correspondentes. E qual é a característica de pares de ângulos correspondentes? Bora, qual é a característica? Eles são iguais, certo? Eles são congruentes. São congruentes. Clebinho, por que esses pares de ângulos eles são congruentes? Porque eles possuem a mesma medida. E como é que eu enxergo isso? Não sei se vocês fizeram isso no ensino fundamental. Ensino fundamental, o professor é que explora um pouquinho isso. Você pega, faz o desenho mesmo e recorta e percebe que tudo se encaixa. E você consegue fazer lá no ensino fundamental. Aqui eu espero que vocês acreditem que esses ângulos se encaixam e, portanto, eles são ângulos que correspondem. São ângulos ditos correspondentes. Joia? Alguma pergunta, pessoal, até aí? Tá tudo certo? Vamos seguir? Vamos embora? Aí vejam, tirando esses ângulos correspondentes, vejam que alfa é igual com sigma, porque eles são opostos pelo vértice. Aí, se alfa é igual com sigma e alfa é igual a x, então alfa, sigma e x são iguais, que também é igual a z. Então, observe que nesse esqueminha, alfa é igual ao sigma, porque são opostos pelo vértice, que vai ser igual ao x, porque já é igual a alfa, porque corresponde, que vai ser igual ao z, porque são opostos pelo vértice. Certo? Assim como beta e gama são iguais, porque são opostos pelo vértice, que vai ser igual ao w, porque gama e w se encaixam, são correspondentes, que é igual ao y. Então, essa é uma observação bem importante. É vocês perceberem que desses 8 ângulos que vocês têm aí,
4 a 4 são iguais entre si. Só existem dois valores diferentes. Então, quando vocês têm retas paralelas cortadas por uma transversal, pessoal, percebam que só vão existir duas medidas diferentes. Alfa igual com sigma igual com x igual com z e gama igual com beta igual com w igual com y. E ainda digo mais. Se eu pegar dois ângulos desse, daí, certo? Olha aí dois quaisquer, por exemplo, alfa com beta, ou alfa com gama, ou beta com gama. Se eu pego um daqui dessa lista com desse, certo? Vejam que eles também vão somar 180. Eles vão ser suplementares. É outra informação bem importante, tá? São suplementares. Qual é a conclusão, pessoal? Preste atenção, preste atenção. Quando vocês pegarem as questões de retas paralelas, cortadas por uma transversal, paralelas e tem uma transversal desses 8 ângulos, escolhendo dois, ou eles são iguais, ou eles somam 180. Beleza? Ou eles são iguais, ou eles somam 180. Ficou claro? Sim ou não, gente? Então, se você pegar esses ângulos todinhos aí, dessas retas paralelas cortadas por transversal, ou eles vão ser iguais, ou eles vão somar 180. Deu para perceber? Tranquilo? Agora, existem outros nomes também, né, gente? Existem os ângulos alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos. Existe esse nome todinho. Eu acho que vocês precisam entender só a lógica do negócio. Né? O que é que seriam os ângulos alternos? O que é que seriam os ângulos colaterais? Ó, alternos é que alterna o lado em relação à transversal. Está um de um lado, outro do outro, se alternando. Colaterais é que estariam do mesmo lado da transversal. O nosso referencial é essa transversal. Colaterais, mesmo lado. Alternos, lados alternados. Aí, podem ser alternos da parte de dentro, pode se alternar internamente. Clebinho, quem é que determina se são internos ou se são externos? Quem determina se são internos ou externos são as paralelas, tá? E colaterais também poderiam ser internos ou externos. Internos ou externos. Vê como é que é fácil concluir isso daí. Vamos lá. Quais são os alternos internos? Olha para a figurinha. Quais são os ângulos que se alternam internamente? Se alternam internamente. Se alternam internamente, beta com W, sigma com X. Beta com W, sigma com X. Alternos externos. Quem é que se alterna, só que agora externamente? Ó, é alfa com Z. É isso? Alfa com Z. E quem mais? Gama com Y. Vale a pena, bastante a pena, a gente saber que os ângulos alternos internos, principalmente, os externos também, mas vale a pena a gente saber, e eu vou usar bastante isso lá na frente, em outros assuntos, em triângulos, em polígonos, em geometria espacial, em alguns momentos. Eu vou usar bastante com vocês que os ângulos alternos internos, eles têm a mesma medida. Os externos também, mas eu vou usar mais que ângulos alternos internos têm a mesma medida. Ou seja, os ângulos que se alternam, eles têm a mesma medida. Eles são, portanto, congruentes. Esquece disso não. Destaca isso. Os ângulos alternos, tanto faz internos ou interno, eles são congruentes. Não esquece disso. Tá beleza?
Aí, quais são os colaterais internos? Quais são os que estão do mesmo lado internamente? Vai. Beta com X e sigma com W. Sigma com W. Joia? Beleza? E quais são os colaterais externos? Alfa com Y, né? Colaterais externos. Cadê? Alfa e Y. E quem mais são colaterais externos? Gama com Z. Não é muito importante, não é importante saber que eles são suplementares. Não é tão importante, tá? Até porque se você tem retas paralelas e traça uma transversal, ou os ângulos são iguais ou eles somam 180. Isso você tem que saber. Ou são iguais ou somam 180. Tá? Agora, saber que os colaterais são suplementares não é uma coisa que eu vou usar. Não é uma coisa que vocês precisam estar usando para resolver as questões de vestibulares que vocês vão fazer. Agora, saber que os alternos são iguais, principalmente os alternos internos, principalmente eles. Tá joia? Alguma pergunta? Vamos pegar algumas questões. Ficou claro esse resuminho de ângulo, gente? Alguma dúvida nisso? Hein? Vamos pegar algumas questões? Vamos lá? Selecionei algumas, mas vamos lá fazer algumas questõezinhas aí. Tá certo? E claro, vocês já sabem, não tem mais nenhuma criancinha, não precisa estar passando tarefa de casa, né, gente? Cada um já sabe o seu ritmo. Lembrando que eu coloco muitas questões. Já falei isso na aula passada. Você vai ver o seu tempo, quantas questões vocês devem fazer de cada assunto. Se você se dedica meia hora para matemática, dá para fazer quanto? Dedica uma hora. Meia hora não, ninguém se dedica meia hora, tem que ter mais tempo. Mas se você dedicar, por exemplo, 3 horas por semana para estudar matemática, distribua o seu tempo na quantidade de questões que você vai fazer, tá? Se você já terminar, para quem já terminou o terceiro ano, aí você vai ter muito mais tempo, né? Você pode fazer mais tempo de matemática, né? Quem está assistindo aula no colégio terceiro ano, como é o caso de muita gente aqui, a maioria, né? Está no terceiro ano, vai ter que fazer menos questões do que quem já terminou, né? Tem que ir administrando seu tempo. Vamos lá? O relógio Tower Clock, localizado em Londres, na Inglaterra, é muito conhecido pela sua precisão e tamanho. O ângulo interno, formado entre os ponteiros das horas e dos minutos desse relógio, desprezando suas larguras às 3h20, é. Então vamos lá? A pergunta é: qual é o ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos às 3h20? Questão para você descobrir ângulo formado pelos ponteiros do relógio. Já caiu muito. Hoje em dia cai menos. Mas, porém, contudo, todavia, os vestibulares estão procurando trazer questões ultimamente envolvendo coisas que faz tempo que não caem. Como eu disse para vocês na semana passada, caiu uma questão dessa clássica de conjuntos que fazia tempo que não caía. Vai que esse ano vocês encontram uma questãozinha aí de encontrar o ângulo formado pelos ponteiros do relógio, né? Vamos lá. Atenção. Então, primeiro passo. Quais as questões dessa ficha mais cara do Enem? Na verdade, Luísa, eu separei essas questões nos slides. Então, quando eu mandar no final da aula as questões pelos slides, tu já vai se ligar. Entendeu? Separei dos slides essas mais importantes. Mas eu posso falar também os números se tu se ligar. Aí tu pode ir acompanhando logo as dos slides. Vamos lá. O relógio Tower Clock, localizado em Londres, Inglaterra, é muito conhecido pela sua precisão e tamanho. Qual é o ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos às 3h20? Então, vamos imaginar aí esse relógio aí, como é que vai ser, né? Vamos lá?
Então, vamos imaginar o relógio. O relógio ele fica dividido, obviamente, em 12 partes. Faz de conta que está redondo, tá? Faz de conta que está redondo. Acredite que está redondo. Bom, o relógio apaga. Aqui, esse rapidinho. Imagina aí o relógio. O relógio a gente sabe que fica dividido em 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, a gente já falou. Veja, vocês estão vendo que a resposta está em radianos. Mas isso não significa que tu vai fazer as contas em radianos, não, tá? Tu faz as contas em graus. Faça as contas em graus, depois tu joga para radiano. Ok? Então vamos lá. Ó, tu tem que o relógio são 3h20. Então, cada ângulozinho desse, cada espaçozinho desse, vale quantos graus? Cada espaçozinho desse. É só pegar 360 e dividir por 12. Claro? Para descobrir esse ângulo entre duas marcações seguidas, é só dividir por 12. E aí eu descubro que cada pedacinho desse vai ser 30 graus. Tá? O primeiro passo é esse. Saber que entre dois valores seguidos você tem 30 graus. Tá? Se puder botar, bota aí o 12, o 1, 2, o 3, bota o relógio. Me diga uma coisa. Quanto tempo leva? Vamos botar tudo em minutos. Quanto tempo leva para que o ponteiro dos minutos ande 30 graus? Me diga aí, quanto tempo leva para que o ponteiro dos minutos ande 30 graus? 5. Beleza? 5. Isso. Não, 5 minutos. Ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos, para ele andar um intervalo desse, o ponteiro dos minutos são necessários 5 minutos. E o ponteiro das horas, quanto tempo o ponteiro das horas leva para andar um pedacinho desse? O ponteiro das horas leva 60 minutos. Então, o ponteiro dos minutos para sair, por exemplo, de 1 para o 2, para andar 30 graus, são necessários só 5 minutos. Já o ponteiro das horas, para sair do 1 para o 2, eu preciso de 60 minutos. E aí tudo é só fazer regrinha de 3. Onde é que está apontando o ponteiro aí das horas e dos minutos às 3h20? Vamos lá. O ponteiro dos minutos vai estar apontando exatamente para o 4. Concordam comigo? Às 3h20, o ponteiro dos minutos está apontando exatamente para o 4. Para onde vai estar apontando o ponteiro das horas? Só não vem me dizer que está apontando para o 3. O ponteiro das horas só estaria apontando para o 3 se fosse exatamente 3 horas. Se fosse exatamente 3 horas, o ponteiro das horas estaria apontando para o 3. Mas são 3h20. Se são 3h20, o ponteiro das horas já passou do 3. Ele vai estar onde? Não sei, vai estar em algum lugar depois do 3. Imagine que ele vai estar por aqui em algum lugar depois do 3. E eu quero descobrir quanto é esse ângulo daqui. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Certo? Vamos lá ver como é que faz para descobrir esse ângulo θ. Ó, presta atenção. Para a gente descobrir esse ângulo θ, eu preciso pensar o seguinte. Teve uma hora que o ponteiro das horas estava aqui no 3. E ele andou para cá. Por que que o ponteiro das horas andou isso daqui? Vamos lá. Quem que seria esse ângulozinho X aí?
Vai, gente. O ponteiro às 3 horas em ponto, o ponteiro das horas estava no 3. Às 3 em ponto, o ponteiro das horas estava no 3. De boa? Aí o ponteiro das horas andou porque são 3h20. Então percebam que esse x, esse ângulozinho aqui x, é o ângulo, vê se vocês concordam comigo, é o ângulo que quem andou, que o ponteiro das horas é o ângulo que o ponteiro das horas andou, é o ângulo que o ponteiro das horas andou por causa de quanto tempo? Bora, é o ângulo que o ponteiro das horas andou em quanto tempo? Em 20 minutos. Porque ele estava exatamente no 3, às 3 horas em ponto. Como são 3h20, ele andou 20 minutos. Ele andou um ângulo equivalente a 20 minutos. Clebinho, como é que eu faço para descobrir esse ângulo X? Regrinha de 3. Como é que vai ser a regrinha de 3 para descobrir esse X daí? Vamos lá, montar a regrinha de 3. Vou botar tempo e ângulo. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo tudo em graus, mesmo a resposta sendo em radiano. Eu vou fazer tudo em graus, só no final eu jogo para radiano. Vamos lá. O que é que eu sei sobre o ponteiro das horas? Eu sei que o ponteiro das horas, ele anda 60 minutos, ele leva 60 minutos para andar 30 graus, certo? O ponteiro das horas, ele leva 60 minutos para andar 30 graus. Para ele andar esse ângulo X foi por causa de 20 minutos. Então, eu queria saber 20 minutos, ele vai andar um ângulo X. Consigo descobrir o X. Meio pelos extremos, fica 60x. 30 vezes 20 vai dar 600. Então, esse x vai ser 10 graus. Aí você pensar assim, Clebinho, eu já poderia dizer que o x é 10 porque é 1/3 de hora? Poderia. Poderia já dizer que esse x é 10 porque é 1/3 de hora. Bom, se esse x deu 10 graus, então quanto danado que é o ângulo θ? Bora. Logo, o ângulo θ tem que ser o que falta para quantos graus, gente? Vai. Logo, quanto é que vai ser o ângulo θ? Se esse ângulo x é 10 e de 3 para 4 tem 30 graus, isso, esse θ vai ser 20 graus. Exatamente. Que é justamente o ângulo que a questão está perguntando. Qual é o ângulo entre os ponteiros do relógio nesse momento? 20 graus. E aí a resposta? Você vai ter que colocar lá no gabarito, né? Bora. 20 graus seria o quê? Só você lembrar. Um pi radiano vale quantos graus, gente? Vai. Um pi radiano vale 180. Então, 20 graus é 180 dividido por 9. 180 sobre 9 para dar os 20 graus. Essa seria a nossa resposta. Certo? Tá joia, galerinha? Letra E. Ok? Vamos para a próxima? Vamos lá? Próxima questão. Posso passar? Questão 2. Bora lá. Questão 2. Questão 2, vou dar aí um minutinho para vocês pensarem. Um minutinho, só um segundinho. Um minutinho que eu preciso ir aqui. Um minutinho, vai, todo mundo.
Pensaram já na questão? Vamos embora. Desculpa aí, mas como eu tomo muita água, tem que ir ao banheiro de vez em quando, né? Senão não dá certo. Ó, vamos lá. Jogar bilhar para muitos é pura diversão. Porém, para aqueles mais observadores, é uma belíssima aula de geometria plana, tá? Ó, durante o jogo, cada vez que uma bola bate na tabela, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aí se você disser, Kleber, sempre que eu jogar sinuca vai ser assim, bilhar vai ser assim. Não, gente, porque tem mais coisa complexa, certo? Quando você trabalha aí com bilhar, você tem, às vezes, a situação de que bota um efeito na bola, então você pode botar uma bola, botar um efeito, você pode chegar e fazer, bater na bola, você bate a bola na esquerda, ela gira para a direita, você bate na direita, ela roda para a esquerda. Então, tem alguns fatores que eu preciso estar me ligando nisso. Agora, essa questão ele está dizendo que a incidência, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se ele está dizendo isso, eu vou usar. Agora, vou dizer mais para vocês uma coisa. Eu já vi questão acontecendo no vestibular que não falava que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão e você só conseguia fazer a questão se você assumisse que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão. Interessante, né? A questão não, assim, não deixava claro isso, mas você tinha que assumir, senão você não conseguia fazer. Aí vamos lá. Assim, quem conhece a propriedade leva uma enorme vantagem no jogo. Na mesa de bilhar, representada na figura, existe uma bola em A, que deverá ser lançada em B, porém, devido à obstrução, ela vai pela bola P, ela deverá usar todos os conceitos de geometria plana e o seu talento para, com uma só tacada, encaçapar a bola que está em A na caçapa B. Para isso, ele usa os pontos B e C indicados na figura como referencial para descrever a trajetória. Qual é a trajetória que ele vai fazer? A, vou botar até aqui o desenho. De A vem para B, de B vai para C, de C vem para D. O meio tronchinho, né? Vamos fazer isso daqui. Então, a bola vai fazer esse trajeto. Eita. C, B, E, B e A. Ok? Então, a bola vai fazer esse trajeto. A, B, C, D. Certo? Claro também que você tem que usar o fato de que se eu estou com uma mesa de bilhar, é claro que as bordas opostas são paralelas, né? Claro que aquele lado de lá e esse lado de cá tem que ser paralelo, a mesa de bilhar. Então, o que acontece? Ó, sabendo que BA é a bissetriz externa, BA é a bissetriz externa e DA é a bissetriz interna do triângulo BCD. Vamos lá. É a bissetriz interna e a bissetriz externa. Vê. Gente, o triângulo que ele está falando é o BCD. Então, se A é a bissetriz externa do triângulo BCD, então ela é formada pelo prolongamento de DB e o lado BC. Esse é um ângulo externo. Certo? Esse aqui é um ângulo externo. Estão vendo que esse é o ângulo externo aí desse triângulo? Estão ou não estão? Esse é um ângulo externo. Então, se sair um ângulo externo, e aqui eu tenho a bissetriz de um ângulo externo, então se esse ângulo eu chamar de x, esse eu vou chamar de x. E DA é a bissetriz do ângulo interno. Então, se eu chamar esse aqui de y, esse aqui vai ser y. E agora vem a pergunta, né? É correto afirmar que a medida do ângulo DAB em radianos é DAB. É isso que ele está querendo, né? Esse teste. Tá joia? Alguma pergunta até aí, gente? Podemos seguir? Vamos lá ver o que vai dar isso daí. Olha só.
Primeira coisa que eu vou usar logo aí, eu destaquei até ali de amarelo, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Não falou isso? Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, vê, se você dá a bola batendo aqui, e ela incide e reflete, quanto é que está sendo o ângulo de incidência aí dessa bola, gente? Vai. O ângulo de incidência a gente está chamando de x, não é verdade? Então, o ângulo de incidência está sendo x. Ângulo de incidência. Ângulo de reflexão. Incidência é x, então o ângulo de reflexão, esse ângulo também tem que ser x. Por que esse ângulo ficou x, gente? Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se tiver alguma dúvida, fale aí, por favor. Essa questão é muito boazinha para a prova do Enem. A incidência, reflexão. Se a incidência é igual a reflexão, então já note que já posso descobrir o x, né? O que é que a gente já pode notar aí, gente? Note que 3x é 180. Isso que o x vai ser 60. Perfeito, perfeito, Alice, perfeito. Se 3x é 180, a gente já descobre que o x é 60. Ok? Então, descobriu aí que o x ficou 60 graus. Tá joia? Agora, vamos lá. Se o x é 60 graus, aí eu vou explorar aqui o seguinte. Vê o que eu vou explorar agora. Essa tabela e essa tabela, elas são retas paralelas. Isso é uma transversal. Então, esse ângulo e esse ângulo, eles devem ser iguais. Concorda? Por quê, gente? Reto, o que eu estou vendo é assim, ó. Essa é uma caçapa, ou é uma borda, essa é outra borda. Isso é uma transversal. É isso que eu estou vendo lá. Então, se esse ângulo daqui é o x, esse ângulo também vai ser o x. Então, se esse ângulo aqui é 60, esse também vai ser 60. Porque eles são alternos internos. E eu destaquei lá para vocês naquela telinha. Ângulos alternos internos são congruentes. Ok? Ângulos alternos internos têm a mesma medida. Então, se esse ângulo é x, esse ângulo também é x, ele vai ser 60. Tá? Mas, esse é o ângulo que a bola está incidindo. E ângulo de incidência é igual a ângulo de reflexão. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se a bola incidiu aqui nessa tabela com um ângulo de 60, ela sai com um ângulo de 60. Ok? E daí segue, ó, que se esse ângulo é 60, esse aqui também vai ser 60. Claro? Daí você tem lá um triângulo, ó, olha o triângulo que a gente tem aí. Vou desenhar esse triângulo, que é o triângulo CDB. Perceba que aqui já descobriu que é 60. Aqui que é o x é 60. E aqui é o 2y. Estão vendo? Daí a gente conclui que 2y é 60 graus, né? Só somar aqui dá 180. E descobre que esse y ficou 30. Mas a minha pergunta não é qual é o x, a minha pergunta é qual é o θ, nem qual é o y. Aí você tem agora um outro triângulo que eu vou explorar. Aí agora é só pegar o triângulo. Aqui, ó. É só pegar o triângulo DBA, onde aqui é o θ que eu quero descobrir. Esse ângulo aqui em D é só o y. E esse ângulo aqui, ele vale ABD 2x. E aí, consequentemente, θ mais 2x mais y seriam os três ângulos de um triângulo que é 180.
Como o x é 60, 2x é 120, o y é 30, isso vai dar 180. A gente descobre que θ mais 150 dá 180. Acabou de descobrir qual é o θ. 180 menos 50, esse θ vai ser 30 graus. Só que eu quero ele em radianos. Vamos lá. 30 graus é 180 dividido por quanto? É só você pensar, é 180 por 6, né? Então, 180 por 6 radiano seria o ângulo que a questão está perguntando. Joia? Beleza, turminha? Ok. Estou botando a letrinha bonitinha. Perguntas nessa? De boa? Bom, então veja. A gente fez só duas dessas questões de ângulos, certo? Fizemos duas. Aí, nesses slides que eu vou colocar para vocês agora no grupo, né, com as anotações da aula de hoje, tem as questões que a gente tirou dúvida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões de dúvidas, tem a teoria de ângulos, tem essas questões que eu resolvi. E aí tem mais algumas questões que eu julguei aí como algumas melhores, certo? Para Enem e principalmente para o Enem e para algumas das particulares, certo? Então, quem puder fazer todas, obviamente faz todas. Kleber, eu só quero fazer algumas. Se só quer fazer algumas, aí vai fazer essas que estão aí no